Bom dia, bom dia, bom dia! Shalom, que Deus abençoe shalom. seu dia, nono dia, de algo que já foi gerado em Deus e agora está pronto para nascer. Nós estamos aí, no ano de 2026, dentro do ano de 5.786. Glória a Deus por esse tempo profético, esse tempo de alinhamento, esse tempo de conexão, Amém. Esse tempo de preparação. Nós estamos sendo preparados pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo dele, conduzidos nesse tempo, Tem sido um tempo precioso de crescimento, de alinhamento, de conexão, de transformação. Amém. Glória a Deus. O que a gente mais tem recebido são testemunhos de como esse jejum tem feito as pessoas enxergarem coisas que antes pareciam assim que nem existiam. Mas agora os olhos espirituais estão se abrindo, os corações estão se abrindo, as mentes estão se conectando com o Senhor. E nós glorificamos a Deus pela vida de cada um de vocês que tem participado, até mesmo aqueles que não conseguiram fazer o jejum, mas têm participado das orações. Glória a Deus, das lives, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês são preciosos e saibam que tudo isso que vocês estão gerando em oração, tudo isso que vocês estão gerando com o Senhor, todas essas sementes que vocês têm lançado no mundo espiritual, elas vão retornar sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua saúde, as suas finanças, em forma de colheita abundante do Senhor. Porque lembra, a semente pode ser pequena, mas a colheita é sempre grande, é sempre abundante. Tudo aquilo que você semeia no Senhor, aos pés do Senhor, o retorno vem. De alguma forma vem. De alguma forma vem. Sempre vem. E é sempre maior, E melhor. Uma das coisas que mais eu lembro... Pensa numa plantação de milho. Lá em Minas tem muito milharal, Minas Gerais. Eu lembro da minha avó. A gente ia fazer pamonha, a gente ia no milharal buscar o milho para fazer pamonha. Olha só. Hein? Então, lembra, Você pega... E eu ficava, às vezes, horas tentando entender como que um grãozinho de milho, como que aquele negocinho amarelinho pequenininho, De repente, porque se você plantar, vai nascer pelo menos um pé. E naquele pé, só naquele pezinho, quantas espigas de milho você vai ter? Então, quando eu falo quando a gente fala de semeadura e colheita, sempre vem essa imagem no meu coração. Lembra que você está jogando um grãozinho, não despreze, Porque às vezes a gente acha, Senhor, é tão pouco, não é. Porque aquilo que a gente põe na mão dele, ele que multiplica, ele que transforma. Toda semente que você lança visando o reino dos céus, conta crédito para você no mundo futuro. E vindouro, desculpa. E Deus nunca esquece. Então, Deus nunca esquece. Amém. Vamos para lá? Vamos para lá. A sua oração está sendo poderosa nesse tempo. Vamos para lá. São as sementes. Vamos voltar aqui, vai. Não, a gente já tá dentro da live. Não, é porque assim, olha pra você ver como que é marido e mulher. Amor, hoje eu não vou falar nada, você vai fazer a live tranquilo, só vou falar bom dia. O bom dia já durou, olha lá, 4 minutos, quase 5. É porque tá bom. Só o bom dia. É porque a gente já sabe, já sabe. Eu prometo que eu não vou falar nada. Aleluia. Eu vou só orar e interceder. Então interceda. Vamos lá, vai intercedendo aí, vai orando. Mas se precisar, posso falar? Precisar, se o Espírito Santo falar com você, você pode falar. Vai. Aqui, Shalom, shalom. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Hoje nós estamos entrando no nosso 9º dia de jejum, para aqueles que estão fazendo. Se você ainda não fez, não tem problema. Você pode começar hoje, sabia? Eu vou fazer então 3 dias de jejum, faça. Se você não fez, não conseguiu pegar o início, você pode fazer agora. Lembra dos trabalhadores? As pessoas missões comigo agora, olha para você ver. Lembra dos trabalhadores da vinha? Que o Senhor, ele foi lá e convocou trabalhadores, porque ele queria, porque ele precisava de uma colheita. Ele fazia uma colheita. Só que durante o dia ele foi para a cidade e ele começou a ver pessoas lá e falou, vai lá colher. Chegou no meio-dia, vai lá colher. No meio da tarde, vai lá colher. Já quase chegando na hora de finalizar, ele viu pessoas falando, vai lá colher. E chegou na hora do pagamento, ele pagou igual para todo mundo. Então assim, nunca é tarde.
Se o Senhor está tocando no seu coração, mesmo que você não começou lá no início, né, fazendo os 12 dias, você pode fazer hoje o jejum, você pode fazer um jejum amanhã, e aí Deus ele vai te honrar, e você vai ter a mesma recompensa do que aqueles que fizeram os 12 dias. Eu creio porque isso é bíblico. Hoje nós chegamos no 8º dia, não, no 8º não, no 9º dia, e 9 aponta para algo que foi gerado e que agora está pronto para nascer. Uau! Então, diante dos novos começos, algo que foi ontem, o 8 aponta para o nosso começo, nasce algo novo. O Espírito Santo, ele nos traz uma conexão muito profunda com o dia de ontem. Ontem nós falamos sobre Jó, ontem nós falamos sobre intercessão, ontem nós falamos sobre orar pelos nossos amigos, mesmo por aqueles que nos perseguem, porque aqueles que perseguiram Jó não foram os inimigos, mas foram os amigos dele, né? E ontem nós fizemos todo um contexto, nós falamos de novos começos e falamos que Deus mudou, que Deus restaurou a sorte de Jó, enquanto ele orava pelos amigos. E hoje nós queremos ir para um outro nível ainda mais profundo de revelação. Jó, ele não apenas intercedia, eu quero que você entenda esse contexto aqui. Não era somente uma simples oração, uma simples intercessão. Ali, naquela atitude de Jó, havia uma cura interior. E é sobre isso que nós vamos falar nessa live. Se eu fosse você, eu já apertava esse aviãozinho aí que está aí embaixo do seu telefone e já compartilhava essa live com alguém. Enquanto Jó orava, veja bem, ao mesmo tempo, Jó estava liberando perdão. Enquanto Jó orava por aqueles amigos, e a gente às vezes olha, não vê o contexto, fala assim, Jó orou pelos amigos, pelas pessoas que ele gostava. Sim, só que aqueles amigos naquele momento estavam ferindo ele, estavam magoando ele, estavam desonrando ele, estavam criticando ele, se levantaram contra ele. Então assim, ele estava no momento que ele mais precisava, e aqueles amigos que eram os que mais poderiam ajudar ele, se posicionaram contra ele, apontando o dedo para ele, por aquilo que ele estava vivendo, ainda falando que ele estava em pecado, que ele tinha acusando ele. Então assim, olha o contexto da história. E aí Deus fala assim, olha, eu nem vou aceitar a oração de vocês, eu só vou aceitar agora a intercessão de Jó, porque vocês causaram muita dor e sofrimento para ele. É só a oração dele, a intercessão dele, que eu vou aceitar por vocês. E aí Jó, imagina como que estava o coração de Jó. Depois dele perder tudo, depois ele está ali leproso, coçando as feridas com caco. Aqueles que poderiam ajudar ele, e ainda fizeram ele se sentir ainda mais... Ainda mais pior. Isso foi o que aconteceu a história de Jó. E a gente tem que falar a verdade da revelação. Por quê? Porque enquanto Jó orava, ao mesmo tempo, Jó estava liberando perdão, Jó estava soltando as suas mágoas, Jó estava se desprendendo de toda a dor e de todo o julgamento que aqueles amigos estavam trazendo sobre ele. Enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus estava curando o seu interior. Gente, nós estamos falando de cura interior. Jó foi restaurado quando intercedeu, mas ele foi realmente curado quando ele perdoou. Amém. A cura, ela vem por meio do perdão, quando ele decidiu perdoar. E eu já ensinei isso, eu já fiz uma live aqui só sobre perdão. Perdão não é emoção, perdão não é sentimento, perdão é decisão. Eu decido perdoar, eu decido pedir perdão, eu decido liberar perdão, e a decisão que vai gerar uma atitude, que vai gerar depois da atitude o sentimento de alívio, o sentimento de cura, o sentimento de libertação. Jó 42:10. O Senhor restaurou a sorte de Jó, o Senhor restaurou a vida de Jó, quando este orava e perdoava os seus amigos. Não existe restauração sem cura. Deus não muda a sua sorte sem perdão. Jeremias 30:17. Porque restaurarei a tua saúde
e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Amém. Deus não apenas muda as circunstâncias, Ele cura a sua história. Por isso que nós vamos fazer agora o Bereshit Online, né? Para você que não fez ainda. E quem já fez, pode fazer de novo, porque cada vez que você fizer, Deus vai ministrar algo novo no seu coração. Mesmo porque você tem Porque novidade. é exatamente sobre isso que nós estamos falando. Você não pode ficar de fora. Passar por esse processo de cura, de libertação, de transformação, de preparação para aquilo que Deus tem para sua vida. Inclusive, nós já vamos criar um grupo do WhatsApp, um grupo especial do Bereshit, para você entrar lá. Nós já vamos compartilhar hoje, para você já entrar nesse grupo, pra gente já... Hoje, já vai ser hoje. Para você já entrar nesse grupo, pra gente já saber quantas pessoas, porque o grupo vai ser limitado às vagas, não é para muita gente. Porque o Bereshit não dá para fazer. Mas nós vamos fazer um grupo do WhatsApp para você entrar lá. Nós vamos fazer uma imersão. Provavelmente vai ser num sábado ou num domingo. Nós vamos definir a data. E vai durar pelo menos a manhã inteira. E aí você tem que se programar, porque vai ser algo que vai ser um divisor de águas na sua vida. Vai ser transformador. Mas vamos voltar aqui. Além de você descobrir o seu nome espiritual. Tem várias coisas. Tem várias coisas. Não vamos falar tudo não. Você tem que fazer, porque quem faz nunca mais esquece. E quem faz fala assim, nossa, todo mundo da minha família tem que fazer. Todo mundo que eu conheço tem que fazer. Verdade. Então assim, é uma experiência única e uma experiência transformadora. Então vamos voltar aqui para os princípios dentro dessa palavra de Jó e dentro dessa palavra de perdão. Então existe uma cura que não é no corpo. Essa cura, ela é na alma. Por quê, pastor? Porque existem dores que não aparecem nos exames. Mas elas aparecem nas suas emoções, aparecem nas suas ações, aparecem nas suas reações, aparecem nos seus relacionamentos, aparecem na forma de você confiar ou não confiar, de se relacionar, na forma de você se defender e principalmente na forma de você se fechar. E aqui nós estamos falando de feridas emocionais que moldam decisões, de traumas que moldam a identidade e de mágoas que moldam o nosso futuro. Veja bem, nem toda dor ela sangra por fora. E essa é uma verdade. Mas toda dor ignorada, ela sangra e governa por dentro. Ela te domina. Você fica preso naquilo. A falta de perdão, ela te governa. Mas quando você libera perdão, você enxerga e vive o propósito de Deus para a sua vida. É exatamente isso que nós queremos proporcionar para você na imersão. Por isso que uma das frases que nós usamos é destravando bênção. É para destravar o seu futuro. Por quê? Porque nós aprendemos a ver com os olhos de Deus, aprendemos a enxergar as circunstâncias e principalmente as pessoas com os olhos de Deus. Você troca os seus exatamente a sua visão. Você olha com os olhos de Deus naquilo. Tá bom, é porque... pelo Espírito Santo. Então, é porque... Amém. Vamos voltar para o texto. Lembra da história de José do Egito? Quem lembra da história? Eu não vou contar toda a história, mas olha, a história de José, eu choro quando eu leio. Quando eu ministro, quando eu prego, eu fico sensibilizado com o poder de Deus na vida de José. Por que José viveu o seu propósito com Deus? Talvez é a pergunta para ser respondida, né? Porque ele conhecia a verdade. Ele sabia qual que era a sua identidade, como Deus o via. Ele sabia qual que era o seu destino, aquilo que Deus tinha preparado para ele. E com isso, ele se alinhou com o propósito. Porque o alinhamento de propósito, ele só vem depois do alinhamento da identidade e do destino. Por isso que muitas vezes você não está conseguindo viver o propósito, porque ainda você não se alinhou com a sua identidade e com o seu destino. Depois de muitos anos, José que passou por rejeição, José passou por traição, José passou por desonra, José passou por escravidão, José passou por prisão. E aí ele já não era mais aquele menino que sonhava, porque passou-se quanto tempo? E aí ele se tornou, se eu não me engano, 17 anos, né? Ele se tornou, 13 anos, ele se tornou governador do Egito. O segundo homem mais importante da nação depois de Faraó. Ou seja, ele tinha o poder para fazer qualquer coisa
com qualquer pessoa. E aí a fome veio, atingiu a região. E o que acontece? Os seus irmãos, não é nem amigo aqui, tá? Seus irmãos, já é uma categoria ainda mais íntima. Acima dos amigos. Acima dos amigos. Os seus irmãos chegam no Egito, porque eles estavam com fome e foram buscar alimento. Eles se prostram diante dele. Eles não reconhecem, mas José reconheceu. José sabia quem eles eram. E aí depois de alguns encontros, chega um momento mais forte. Olha o que José diz. Gênesis 45:3. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. José foi vendido. Você sabe o que é isso, gente? Você ser vendido como se você fosse uma coisa. Acho que é a maior traição, né? A maior desvalorização que você pode fazer para uma pessoa é quando você vende ela. Entendeu? José ele foi desprezado, ele foi vendido para o Egito. Olha aqui que ele falou para os irmãos. Eu sei o que vocês fizeram comigo. Eu sei o que vocês fizeram comigo. Ele sabia aquilo que os irmãos tinham feito com ele. Mas a Bíblia diz que nessa hora, aqueles irmãos, eles ficaram aterrorizados. Essa é a palavra que está escrito lá. O texto mostra que eles ficaram sem reação. Eles ficaram paralisados. Por quê? O passado, naquele momento, ele voltou inteiro, de uma só vez. Olha quando você não resolve as coisas, de repente ele vem bater na sua porta. O seu passado ele bate na sua porta. Inteiro, né? Inteiro. Todo mundo. Meu Deus. Porque é assim que a sua dor vem. É assim que ela bate na sua porta. Provavelmente o que passou no coração daqueles irmãos foi exatamente isso. Ó. Agora acabou para nós. Agora ele vai se vingar. Agora nós vamos pagar por tudo aquilo que nós fizemos. Mas tem um detalhe, José, ele tinha sido curado. Provavelmente ele fez um berechite, né? Não sei. Eu até escrevi agora mesmo. Certeza que ele passou então, pela imersão berechite. Mas a primeira atitude de José, olha só, não foi acusação, não foi vingança, foi reconciliação. Gente, o poder da reconciliação. O poder da reconciliação é algo, assim, incrível. Só que, veja bem, a reconciliação não significa que vai ser como era, mas significa que você deixou uma tonelada para trás. Gênesis 45:5 diz assim, ó, agora pois, José dizendo, não vos entristeçais, não vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Pesar olhos é chorar, estavam chorando. Estavam chorando na presença de José. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ou seja, José reconhece a dor que eles fizeram, mas tira deles o peso da culpa e coloca toda a história nas mãos de Deus. E aí depois nós vamos ver lá na frente, ele reafirmando, lá em 45:8, não foste vós que me enviaste para cá, foi Deus. Ou seja, José disse assim, ó, vocês foram os causadores, vocês causaram a dor, mas quem estava escrevendo a minha história era Deus. Eu não sei quem causou a sua dor, eu não sei quem está causando a sua dor, eu não sei o que aconteceu no seu passado, que muitas vezes vem bater na sua porta, e que te entristece, que te magoa, que dói. Mas uma coisa eu tenho certeza, que quem está escrevendo a sua história é Deus. Deus está escrevendo a sua história. Amém. Eu creio. Uau. José, ele já havia perdoado eles. Ele não só perdoa, mas ele reposiciona os irmãos dentro do plano. Ele manda buscar o pai, ele prepara o lugar, ele traz sustento. Amém. Não só para aquele momento, mas para o futuro de todos eles. Gênesis 50:20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente em vida. Em resumo, o que José está dizendo na prática?
O que vocês fizeram foi mal, mas o que Deus fez com isso foi propósito. Amém. O que vocês fizeram foi mal, mas o que Deus está fazendo com isso é propósito. Eu creio. Eu escolho viver a partir do que Deus fez, não a partir daquilo que vocês fizeram. Essa é a declaração profética poderosa que vai te libertar. Escolher viver a partir daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus vai fazer, não a partir daquilo que fizeram com você. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Uau. Amém. O perdão de José Amém. não foi negação da dor, porque eu sei que dói. Mas foi o perdão de José. Foi a revelação de propósito. Ele entendeu que quando Deus entra numa história, nem a traição é capaz de dar a palavra final. Aleluia. Deus está entrando na sua vida, na sua história. Agora, hoje. Curando o seu coração. Como diz nos Salmos 147, Deus cuida, Deus cura o coração quebrantado. Deus cura, Deus cuida das suas feridas. Jó, ele não foi apenas restaurado, ele foi desatado. Os amigos de Jó o acusaram, feriram, julgaram, pesaram a dor, viraram as costas quando ele mais precisava. Jó poderia ter orado com raiva, justiça própria, com desejo de provar que estava certo, ou nem mesmo ter orado por eles, mas Jó se prostrou diante do Todo-Poderoso. Jó orou, Jó perdoou, Jó intercedeu. E enquanto ele ora, enquanto ele libera, enquanto ele soltava, enquanto ele perdoava, Deus curava ele. Deus curava. Enquanto Jó intercedia por fora, Deus curava ele por dentro. Perdão não é você minimizar aquilo que fizeram para você, porque eu sei que você tem sentimentos. Perdão é você parar de carregar a dor do que te fizeram. É deixar a dor para trás. Mateus 6,14. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Tem curas que a oração sozinha não acessa. É só o perdão que destrava. Interceder muda histórias, mas o perdoar, ele muda os interiores. Amém. Deus quer te mudar, Deus quer te curar de dentro para fora. Ontem nós falamos, quando você ora pelos outros, quando você intercede, Deus se move por você. E o que nós estamos ensinando hoje? Que quando você perdoa os outros, Deus cura você. Não é só se mover por você. A intercessão, ela muda, ela restaura a sua sorte. Mas o perdão, ela muda, ele muda e ele restaura a sua alma, o seu coração. A cura está em perdoar. Para quê? Hebreus 12:15. Para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Porque enquanto você alimenta essa mágoa, enquanto você alimenta essa dor, enquanto você alimenta essa mentira, esse dardo que muitas vezes foi lançado pelo inimigo, enquanto você está alimentando isso, essa raiz de amargura está sendo impregnada na sua alma, no seu coração. Mas Deus, ele quer arrancar hoje o mal pela raiz. Amém, eu creio. Abaixando. Jesus. Deus não pode curar aquilo que você esconde, aquilo que está oculto. Deus só pode curar aquilo que você entrega, quando o que você reconhece. Hoje não é dia de fingir. Como assim, pastor? É de fingir que está tudo bem, de ficar de aparência. Se sabe? não tá, fala pro Senhor, né? É dia de dizer assim, Senhor, Amém. Entra aqui, ó. Amém. Tá doendo, mas entra aqui. Amém. Eu sei que eu preciso fazer, me dá forças para mim ter a atitude certa, de acordo com aquilo que o Senhor tem para minha vida.
Porque o que eu mais tenho visto é motivações erradas. Eu vejo as pessoas se movendo, sabe, tão longe do propósito. Por quê? Motivação errada. Motivação do coração errada. Se movendo por desejos egoístas, por desejos próprios, por justiça própria, não por direção de Deus, querendo provar algo para si mesmo. Nós temos que entender qual que é o mover do Senhor e perguntar para o Senhor: Pai, quem eu ainda não perdoei? Que dor que eu tenho normalizado dentro de mim? Que ferida eu transformei em hábito? Ou até em personalidade, porque eu estou vivendo com ela e convivendo com ela. O que ou quem eu preciso deixar, soltar, para que essa cura possa fluir? Lamentações 3:40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, porque hoje Deus, Ele quer te libertar. O inimigo, ele quer você ferido, ele quer você calado, silenciado, vamos falar assim, silenciado. Ele quer deixar você armado, porque pessoas feridas ferem. Ele está te armando. Ele quer ver você armado, porque ele sabe que uma alma ferida é uma fé limitada. Ele sabe que uma alma ferida são relações rasas. Está cheio de medo. Que uma alma ferida é um propósito travado. Por isso que Deus quer te restaurar por inteiro e por completo. Porque curados nós curamos, mas feridos nós ferimos. O que Deus cura hoje em você, amanhã se tornará remédio para alguém. Deus só permitiu isso na sua vida para te dar autoridade, para você ser curado e liberto por inteiro, por completo, para que a sua cura se torne testemunho. Essa área, essa sua dor, vai ser o seu maior testemunho. Aleluia. A sua maior dor Aleluia. Será o seu maior testemunho. Você não precisa carregar essas dores para o próximo ano, para esse ano de 2026. Nós estamos aqui entrando nessa manhã, nessa live, num portal de cura. Existe um portal de cura sendo aberto nesse dia. E Deus está te chamando, filho, filha, passe por esse portal. A intercessão libera os outros, mas o perdão libera você. Amém. E Deus quer te liberar para você viver tudo aquilo que Ele já planejou para você antes da fundação do mundo. Vamos orar? Você se conectar, né, com toda intensidade. Eu poderia ficar aqui a manhã inteira falando sobre perdão, mas eu vou deixar o Espírito Santo acrescentar no seu coração aquilo que você precisa fazer pelo Espírito Santo, por fé, por decisão, porque chegou o novo e tem algo. Hoje é dia 9, tem algo pronto para nascer para você. Tem algo pronto para nascer para você, mas é a sua decisão. Eis que eu coloco diante de ti bênção e maldição, vida e morte. Escolha, pois, a vida para que vivas. A decisão é sua. Vamos orar? Pai, amém. Nesse 9º dia, amém, Senhor. Obrigada, nós Pai. Abrimos o nosso coração diante de ti. Nós entregamos as nossas dores escondidas. Sim. Nós entregamos as nossas feridas antigas, nós entregamos mágoas guardadas, memórias que ainda doem dentro de nós, mas assim como Jó, nós escolhemos interceder. Assim como José, nós escolhemos perdoar. Perdoamos pessoas, perdoamos palavras, perdoamos situações, perdoamos expectativas quebradas, perdoamos traições, perdoamos desonra, perdoamos mentiras. Nós soltamos agora, nós entregamos tudo aquilo que nos marcou negativamente, tudo aquilo que nos feriu. Entra, Senhor, nos quartinhos fechados da nossa alma. Entra agora no mais profundo do nosso ser. Amém. E toca-nos agora, Senhor. E cura-nos agora, ó Pai. Amém. E restaura aquilo que foi quebrado. Que toda a raiz de amargura seja arrancada agora. Que toda identidade moldada pela dor seja transformada
agora. Amém. Porque nós queremos ser livres de toda a prisão emocional. Por isso nós declaramos que liberamos perdão e deixamos a tua cura fluir em nós agora. Estamos entregando o nosso passado, porque queremos receber do céu o futuro que o Senhor preparou para nós, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Compartilha essa live. Essa é aquela live para você assistir Compartilha. mais de uma vez. Essa live vai estar salva daqui 5 minutos. Nem 5. Você vai compartilhar essa live em todos os grupos que você está. Não importa que grupo que é. Não importa. Você vai compartilhar essa live. Porque tem pessoas lá que precisam passar hoje por esse portal de cura. E elas vão ter experiências sobrenaturais. Que você seja um canal de bênção hoje, nas mãos do Espírito Santo. Então compartilhe essa live com o máximo de pessoas possíveis, para que você seja esse canal agora, esse instrumento de cura na vida de outra pessoa, assim como nós estamos sendo agora, na sua vida, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. E amanhã 7h07. Outra live. Né, vocês agora estão preparados, limpos, curados, restaurados. Agora nós vamos para o outro nível. Nós estamos subindo de nível. Final. Vamos. Amanhã vai ser incrível. Deus te abençoe. Deixa seu comentário também. Sim. Quero ouvir seu comentário. Sim, vamos orar. Aqueles que deixaram comentário, a gente vai fazer uma oração ainda mais especial. Beijos. Deus te abençoe. Aleluia.